Aqui é uma pergunta da Jaira, que é uma seguidora minha, muito querida, o tempo todo está aqui acompanhando. Ela perguntou quanto tempo, em média, com a low carb, eu posso dizer que a minha diabetes tipo 2 está remissiva, ou seja, ocorreu a remissão. A Jaira já me acompanha há um tempo, então ela sabe, com uma estratégia reduzida em açúcares, a gente consegue fazer a remissão do diabetes tipo 2. Ou seja, a pessoa passa a não precisar de medicamentos, porque o perfil bioquímico dela, né, a insulina volta a ficar controlada, regulada, os níveis de glicose no sangue, hemoglobina glicada, né, ela passa a ter melhor flexibilidade metabólica, algumas células, uma boa parte das células voltam a aceitar o hormônio insulina normalmente, elas deixam de ser tão resistentes e passam a conseguir utilizar novamente a glicose. Né? Então a gente consegue fazer a remissão com uma estratégia alimentar adequada. Ok. E aí a Jaira perguntou em quanto tempo com a estratégia low carb eu vou conseguir. E isso é uma coisa que eu costumo dizer que depende, né? De vez em quando vocês me vêm respondendo aqui, depende. Por quê, gente? Porque depende, para começar, da pessoa em si, né? Eu posso ter sido diabética, a Jaira pode ter sido diabética e a Patrícia, que entrou aqui recentemente, também pode ser diabética. Só que cada uma tem como é que é o nome? Uma herança genética diferente. Então, todos os meus parentes, né, meus avós, minha mãe, meu pai, todos eles são diferentes dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós da Jaira e da Patrícia. E todos eles tinham uma herança genética. Herança genética essa que vai possibilitar tanto uma maior facilidade de eu desenvolver uma doença, como não tanta facilidade, tá? Mesmo que a gente fosse exposto ao mesmo estilo de vida alimentar, mesmo ambiente, mesmo nível de estresse, mesmo tipo de alimentação, mesmo nível de atividade, sono, tudo igual. Então essa carga genética ela vai fazer parte dessa possibilidade de eu fazer uma remissão, né, de eu desenvolver a doença ou mesmo fazer a remissão da mesma, seja essa possibilidade maior ou menor. Então, isso ali vai ter essa interferência. Tanto é que para causar o diabetes, depende da herança genética e do estilo de vida. Se eu tiver herança genética e um bom estilo de vida, é mais difícil eu ter essa doença. Pode vir a acontecer com o meu envelhecimento, né? Envelhecimento celular, isso pode acontecer e eu fico mais suscetível, cada vez mais suscetível ao que eu sou intolerante, né? No caso diabético, a glicose. E aí o que acontece? Quanto menos para mim, melhor. Agora, se eu tiver a herança genética, e um estilo de vida ruim, eu vou ter mais facilidade de desenvolver a doença. Tanto é que eu vou desenvolvê-la mais rápido, né, do que se eu tivesse um estilo de vida melhor ou menos pior. Né? Isso vai interferir. Então, essa herança genética já vai fazer toda a interferência e faz o mesmo grau de interferência na hora de eu fazer o tratamento. Então, se eu pego a Jaira e vou fazer o tratamento de uma estratégia low carb com ela, então a Jaira, eu e a Patrícia, a gente fica num hospital, a gente recebe a mesma quantidade de comida, a gente faz a mesma quantidade de tempo de atividade física, no mesmo nível de intensidade, tudo igual, que a gente sabe que é bem difícil de acontecer. A gente dorme a mesma quantidade de horas, a gente tem o mesmo nível de estresse, né? Enfim, a gente está ali sendo observado o tempo todo para ver qual é o grau, a velocidade de melhora de cada uma. O resultado final vai ser diferente, pode ser que nós três, lá no final de 6 meses, de nós três, uma de nós tenha conseguido simplesmente deixar todos os medicamentos já logo após 1 mês fazendo a dieta. Pode ser que a outra tenha demorado os 6 meses ali do estudo e ainda não tenha tirado os medicamentos, porque ainda não melhorou o perfil bioquímico, né? Então a melhora dela foi menor, foi mais lenta, né? E pode ser que a outra simplesmente em 2 semanas já tenha melhorado. Pode acontecer, como eu já vi acontecer em algumas evidências científicas. Eu posso trazer isso para vocês também. Tá? Então pode acontecer. Isso também, gente, vai depender. Né? Ali isso eu estou considerando que a gente fez a mesma estratégia. Então vocês entendem como a herança genética pode influenciar? Agora, se a gente pega de modo assim livre, né? Cada uma fazendo sua dieta. Se eu fizer uma estratégia bem mais baixa em açúcares, bem reduzida, bem mesmo, bastante, very low carb, que a gente costuma chamar, ou cetogênica, ou faço uma outra estratégia, né, mais próxima de uma alimentação que quase não tem plantas e tenha mais carnes e ovos, enfim, e eu faça muito mais jejum, por exemplo, é muito
provável que eu tenha resultados muito melhores do que se eu fazer uma alimentação somente baseada em comida de verdade e ainda mantendo alguns carboidratos mais densos, tipo arroz, feijão, batata, que são comidas de verdade. A minha velocidade vai ser completamente diferente. Por quê? Dentro de um contexto de comida de verdade, eles têm extremos. Porque aqui ainda tem uma parcela de carboidratos, uma parcela de glicose. E aqui na outra já tem uma parcela muito menor, né, em que o meu organismo vai ter que produzir a glicose quando essa se fizer necessária. Então, em quanto tempo ela pode fazer essa remissão do diabetes? Vai ter que analisar os exames, é claro, né, especialmente glicemia e insulina de jejum, glicemia e insulina pós-prandial, certo? Com a presença de carboidratos na ingestão ali daquela refeição. Vai precisar analisar a hemoglobina glicada, perfil lipídico também, triglicerídeos. E se por acaso não fizer os de glicose e insulina pós-prandial, fazer a curva glicêmica e insulinêmica acompanhando, né? Para que você saiba o quanto de insulina está sendo liberado para manter os níveis de glicose ok ou numa quantidade, enfim, para saber quanto teu corpo está precisando mandar de insulina para manter teu nível de glicose a 110 ou a 80. Enfim, isso é importante para que a gente entenda o grau de resistência à insulina de cada pessoa, tá? E vai levar o tempo, enfim, a depender da dieta que tu vens fazendo. Mas, como eu falei antes, pode ser que leve um mês, como pode ser que leve 6 meses, como pode ser que leve um ano ou mais, tá? Tudo depende do teu estado nutricional atual, da tua herança genética e da estratégia que tu vais utilizar para fazer essa remissão, esse tratamento.